Lucas capítulo 7, versículo 8, diz assim: Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Que passagem maravilhosa é essa de Lucas. E ontem eu estive compartilhando com os irmãos, com a igreja em Amsterdã, esta palavra sobre o centurião de Cafarnaum. Centurião era um homem que ocupava uma posição no Império Romano, que ele tinha pelo menos 100 homens aos cuidados dele. Ele comandava pelo menos 100 homens. E ele estava ali na região de Cafarnaum. Mas o texto descreve que ele tinha um empregado, um escravo. Aqui no primeiro versículo já encontramos isso, no primeiro, no segundo verso. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente quase à morte. Veja que interessante, não era muito comum que um centurião tivesse compaixão de seus empregados. Normalmente eram homens marcados com um caráter duro, cruel, sem piedade, sem misericórdia. Mas este homem tinha algumas características bem diferentes e realmente me chama muito a atenção se nós pudermos, se você pode, estudar profundamente Lucas, do capítulo 7, do verso 1 até o versículo 10, onde você vai encontrar a história deste homem. Eu quero falar com você sobre essa questão de autoridade. Esse homem, ele tinha uma autoridade delegada pelo império e ele exercia essa autoridade, mas ele sabia como exercer. Dizem que se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder para ela e aí você vai poder conhecê-la. Em muitas experiências no meu trabalho, eu tenho visto pessoas que ocupam certos postos, certos cargos, e elas mudam completamente o seu comportamento. Parece que sobe na cabeça, parece que elas se sentem maior que os demais. E quando nós olhamos esse princípio de autoridade na Bíblia, nós vamos ver que Jesus disse que aquele que quer ser o maior no reino vai ser o menor, vai ser o servidor de seus irmãos. É completamente ao contrário do que o mundo hoje em dia pensa. A mensagem de Jesus, ela quebra paradigmas e conceitos em todos os aspectos, quase ou todos da nossa vida, mas nesse assunto de autoridade é muito forte. E também eu penso em outro detalhe, que muitas vezes essa palavra autoridade, hoje em dia na nossa sociedade, na nossa mentalidade, é uma palavra fora de cogitação. Talvez muitos de nós viemos de uma autoridade abusiva lá dos pais, ou nas figuras de autoridade que nós tivemos ou temos em nossas vidas, e hoje nós fomos completamente para um outro lado, realmente abominando até essa palavra. Mas sem autoridade em um governo, ele gera um caos. Sem autoridade em uma sociedade, então a delinquência, o roubo, o crime e o mau comportamento, o ser humano ferindo outro ser humano, sem autoridade nós não podemos viver. Você já percebeu isso? Em toda a esfera da nossa vida, em todo o tempo, sempre essa palavra está presente. A questão é como lidamos com ela. Esse homem, ele tinha autoridade, foi delegado a ele, mas ele também reconhecia a autoridade. Ninguém tem autoridade sem reconhecer a autoridade de outros e também de receber de alguém. Ou seja, há toda uma conexão, ninguém pode andar sozinho. Eu pergunto para você, talvez você que está ouvindo esse vídeo, você se declara cristão. Normalmente, quem é autoridade na sua vida? Esse homem sabia muito bem, eu estou sujeito à autoridade. Quem é na tua vida que toma a palavra final, que tem a palavra final? Claro que é você que tem que pensar, você que juntamente se é casado, casada, ou você pode compartilhar com outras pessoas de confiança, mas quem é? Eu, na minha visão, da minha geração, eu vejo muitos cristãos que eles andam por si mesmos. Eles tomam suas próprias decisões, eles não consultam seus líderes espirituais, eles se embaraçam com os negócios dessa vida
muitas vezes apenas comunicam porque já é algo que está exposto, mas quem de fato é a autoridade sobre nós? Pensa nisso, quem é que tem a última palavra? Muitos dizem que Deus está no controle, Deus está no comando, mas de fato não é assim. Na prática não é assim. E esse homem mostra muita fé, a fé que ele teve em acreditar na autoridade de Jesus. Ele disse apenas uma palavra, ou quantas vezes Deus fala e você não obedece? Quantas vezes? Quantas vezes Deus precisa falar? Esse homem entendia o que era princípio de autoridade. Com uma palavra, ele dizia, só uma palavra, basta, o meu servo será curado. Quantas vezes Deus tem que falar comigo? Quantas vezes Deus tem que falar com você? Vamos puxar o freio e parar por um tempo e pensar, quem é a autoridade na minha vida? Nós vivemos numa geração hipócrita, de cristãos hipócritas que dizem que Deus é o Senhor, mas só com os lábios para fora. A palavra de Deus, Jesus mesmo disse, me honram só com os lábios. Não há autoridade no nosso coração, não há autoridade em nossas vidas, para nada, nem no mundo espiritual, físico, se nós não estivermos debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Quem é Senhor do seu coração? E sabe que algo tremendo que aconteceu aqui? Aquele centurião, ele disse para Jesus, ele falou o seguinte, Senhor, aqui está escrito na Bíblia, ele se dirigiu ao Senhor e ele disse Senhor, ele usou uma expressão que ele só podia usar para o imperador dele, ele não podia usar essa palavra para ninguém, a não ser para o imperador, só que ele chama Jesus de Senhor, louvado seja Deus, e isso mostra para nós que ele reconheceu o senhorio de Cristo na vida dele. Em outras palavras, ele estava deixando o velho Senhor e agora vivendo para Jesus. Não tem como servir a dois senhores. Nós estamos numa geração que os crentes querem servir a dois senhores. O cristianismo está assim. Mas hoje, essa palavra é uma palavra de desafio para mim e também para você. Quem estamos servindo? Que venha sobre nós o senhorio de Jesus, venha sobre nós a autoridade de Jesus. Por que cristãos não vencem pecado? Por que cristãos não conseguem dizer não para o mundo? Por que moças e rapazes hoje em dia dizem que são cristãos, mas estão com toda sorte de vícios e pecados, estão aí deixando seus dons enterrados, deixando seu potencial parado, o diabo está roubando tudo isso, o mundo está corroendo. Por quê? Porque deixou de reconhecer a autoridade de Jesus, está fazendo as coisas segundo o seu coração, segundo a sua própria vontade. Pensa nisso, volte-se para Deus, arrependa-se de teus pecados, que o Senhor nos ajude e que sejamos uma geração que nos voltemos para a palavra de Deus e que realmente, de fato, possamos proclamar que Jesus Cristo é o único Senhor e Ele é a única autoridade que reconhecemos em nosso coração e nós obedecemos ao Senhor. E, logicamente, quando eu digo isso, a única autoridade para as minhas decisões, para a minha vontade, tudo eu submeto a Ele. Mas isso não quer dizer que eu não vou reconhecer as autoridades constituídas, as autoridades eclesiásticas, as autoridades em uma família. Que aí também podemos falar que há muitos problemas em todas essas esferas. Mas quando eu reconheço a autoridade de Jesus Cristo, Ele vai me dizer, reconheça a autoridade na igreja, reconheça a autoridade na sociedade, reconheça a autoridade do governo, reconheça a autoridade da família. Deus te abençoe, que Deus nos ajude e que Jesus seja Senhor de nossas decisões e de nossos corações.